Muito grato, Ellen. Boa noite a todas e todos. E hoje nós vamos estar juntos e juntas nessa terceira sessão da Masterclass do programa Agentes de Mudança Inspirados pela Fé. E hoje nós vamos tratar de metodologias e ferramentas do âmbito especialmente da comunidade da Ashoka. E nós vamos então começar com uma ferramenta que está ao alcance de todos, de todas, para que a gente realmente chegue juntos e juntas nesse momento. Então eu peço que você sente de uma maneira firme, mas relaxada e confortável e conecte com o som do sino e use essa ferramenta que está ao nosso alcance de profunda interação entre os nossos mundos internos e externos. Respire fundo por 3 vezes enquanto o som do sino permanece. E assim fazendo, nós efetivamente conectamos com a vida, porque a função respiratória é aquilo que nos mantém vivos e vivas e significa que a nossa vida está dando, na sua maioria, está dando certo. Nós estamos respirando, estamos aqui conscientes e prontos e prontas para compartilhar mais esse momento de aprendizagem em comunidade e em coletividade. E passo diretamente ao meu querido Alexandre Pereira, o coordenador do nosso programa Agentes de Mudança Inspirados pela Fé da Ashoka Portugal. Muito grato, meu querido Jorge. Muito grato pela abertura desta sessão. Quero começar por agradecer a todos os que estão presentes, a todos e a todas. Quero agradecer aos convidados, à querida Selmina Macedo, Fellow da Ashoka Portugal, à Kátia Zibel, que foi também minha formadora das ferramentas ULab, que hoje vai fazer aqui uma apresentação sobre este tema, Teoria U, e à Ellen, que tem estado desde o início connosco, no suporte técnico, e à Gisela Laureano, que tem connosco na coordenação desta formação, sido um apoio imprescindível em toda a comunicação, durante e entre as sessões, mas também em todo o programa. Quero começar por uma leitura que nos traga também a esta consciência do que é os agentes de mudança inspirados pela fé. E leio-vos apenas um pequeno texto que diz: nascer de novo. Enganem-se os que pensam que só nascemos uma vez. Para quem quiser ver, a vida está cheia de nascimentos. Nascemos muitas vezes ao longo da infância, quando os olhos se abrem em espanto e alegria. Nascemos nas viagens sem mapa que a juventude arrisca. Nascemos na sementeira da vida adulta, entre invernos e primaveras, maturando a misteriosa transformação que coloca na haste flor e dentro da flor o perfume do fruto. Nascemos muitas vezes naquela idade avançada, onde os trabalhos não cessam, mas se reconciliam com os laços interiores e caminhos adiados. Nascemos quando nos descobrimos amados e capazes de amar. Nascemos no entusiasmo do riso e na noite de certas lágrimas. Nascemos na prece e no dom. Nascemos no perdão e no confronto. Nascemos em silêncio ou iluminados por uma palavra. Nascemos na tarefa e na partilha. Nascemos nos gestos ou para lá dos gestos. Nascemos dentro de nós e no coração de Deus. Que este seja também um momento de nascimento para cada um de vocês, de encontro com novas formas de estar, de ser, de partilhar. Vou-vos convidar a uma das primeiras ferramentas que muitas vezes esquecemos, que é de relembrar, recapitular. Estamos a meio da Masterclass
e é aquele momento em que muitas vezes nós podemos tirar partido dessa fase de lembrar, relembrar o que é que já aprendemos, o que é que já fizemos, o que é que foi esta jornada até aqui. Então, vou partilhar um quadro branco que está aqui com todos. Vocês já conhecem esta dinâmica, já participaram noutras edições. Para os que já estiveram nesta edição, toda a gente consegue ver o quadro branco, certo? E então, agora, durante alguns minutos, têm aqui a possibilidade de escolher estes post-its de várias cores. Podem colocá-los aqui, ok? E podem escrever dentro o que é que relembram das sessões anteriores. Podem dar-lhe cores diferentes e podem começar a escrever, ok? Eu já estou a colocar aqui alguns e posso chegar aqui e dar-lhe uma cor diferente e, portanto, vocês podem começar a escrever e a partilhar. Então, durante 5 minutos, vou-vos pedir que escrevam e partilhem o que é que ficou das primeiras sessões, o que é que foi falado, o que é que ressoa dentro de vocês. Não precisam de escrever muito, escrevam aquilo que vos sair à primeira, mas essencialmente aquilo que sentirem, vão colocando e vamos vendo, acontecendo, ok? Vou trazendo aqui para o centro, para que todos vejam. Ok. Então, temos aqui inspiração, unidade e diversidade, conexões. Esse aqui não consegue... a potência da juventude em tantos inspiradores. Vou tirar essa opção. A alma que anda no amor e não se cansa. Partilhas, doação, inspiração e esperança de conseguir criar na ação um projeto e espalhar as sementes de amor no mundo. Grandes árvores que nasceram de pequenas sementes. Muito bem. Então vamos agora parar vamos simplesmente exportar, ficarmos com esta memória, ok? E vamos parar este quadro e vamos abrir outro, ok? E relembrar quem esteve na primeira sessão que tínhamos ok, está certo. Vou só repartilhar aqui outro quadro. Quem relembrou na primeira sessão que tínhamos distribuídos os participantes entre vários quadrantes, lembram perfeitamente esta ideia de qual é a dimensão do seu projeto. Esta é uma ferramenta de mapeamento que vos permite autodiagnosticar onde é que o vosso projeto se enquadra. Enquadra-se mais na dimensão social, na dimensão económica, ecológica, visão de mundo, ou em todas elas, ou até em duas delas. Então a ideia é que escrevam aqui o nome do vosso projeto para mapearmos onde é que vocês se encontram. Vamos continuar. E dentro do post-it, não é? Vão escrevendo, pegam no post-it e vão escrevendo. É mais da dimensão social, tem uma direção direta, uma ligação direta a uma solução concreta de um campo ou do outro. Ok. Continuamos aqui muito o campo social, é curioso.
O campo social tem muita força. É verdadeiramente... Então, temos também aqui alguns projetos que abarcam todas as vertentes, não é? Há aqui um que apareceu, não sabemos de onde, mas vem daqui. Temos também alguns da visão do mundo, interessante, mas muitos aqui na dimensão social. Há aqui um na dimensão ecológica, muito bem. Esse aqui também não está ainda enquadrado, mas estará talvez entre a visão do mundo e a visão ecológica. Muito bem, vamos guardar este também. Certo? E vou só fazer uma última, que é uma última infografia muito rápida, que é onde é que vocês se enquadram dentro deste círculo, inspirados pela fé, como agentes de mudança ou co-criadores. Portanto, podem pôr só o nome, ou o vosso nome, ou o nome do projeto, e vão escrevendo: sou co-criador, estou no círculo dos agentes de mudança. Ok? Muito bem. Então temos aqui um equilíbrio no círculo exterior. Temos bastantes inspirados pela fé, agentes de mudança mais próximos do centro, também bastante povoado, certo? Vou só voltar a pôr o círculo no sítio. E alguns co-criadores também. Vejo que temos aqui alguns co-criadores. Muito bem. Então vamos também guardar esta memória para podermos guardar para mais tarde. Com este mapeamento, vou parar agora, temos uma visão de onde é que nos podemos situar e eu vou pedir agora para Ellen criar, assim que eu terminar a apresentação, criar as salas para que vocês possam refletir sobre esta primeira etapa. Eu vou partilhar agora uma apresentação para vos dar um pouquinho do enquadramento do que é a sessão de hoje, o que é que nós pretendemos, qual é o propósito e qual é o objetivo desta sessão. E peço perdão, porque entretanto desapareceu-me daqui a apresentação, mas ela vai já voltar. Aqui está ela. Então isto que nós acabámos de fazer foi praticar a mudança. Este processo que nos leva na prática, através da experimentação, através da ação, e que temos trazido aqui em todas as sessões, é aquilo que faz com que nós estejamos a trabalhar esta dimensão de rede, esta dimensão colaborativa. E isso leva-nos a uma outra reflexão, que é usar as capacidades plenas da nossa inteligência, do nosso cérebro, não apenas da dimensão física, mas de todas as inteligências, a inteligência espiritual, a inteligência emocional. O que acontece é que nós, na maioria das vezes, ficamos apenas por uma das dimensões. Se aprendermos apenas lendo, temos 10% do nosso cérebro a ser usado, mas se estivermos ouvindo, aumentamos a nossa capacidade de aprendizagem. E sabemos que conseguiremos chegar aos 95% se partilharmos, se ensinarmos, se debatermos, já estamos nos 70%. Mas se levarmos este processo até o processo da partilha, o que é que eu aprendi, o que é que eu posso, inclusive, partilhar do que aprendi com a minha comunidade, a capacidade
de podermos ir mais além, aumenta exponencialmente. Temos aqui uma especialista hoje, a Selmira Macedo, trabalha estas questões a um nível muito profundo e pode, na sua apresentação, trazer até algumas pistas sobre esta área. Não é de forma inocente que eu trago aqui este tema, sendo que a Selmira irá certamente trazer algumas coisas sobre este aspecto. Mas relembrar porque é que somos todos agentes de mudança, relembrar o que é que estamos aqui a fazer. Então o convite agora nas salas é que façam isso, é que façam um bocadinho desse recapitular e possam partilhar uns com os outros estes princípios, porque é que somos todos preciosos, porque é que somos todos poderosos, porque é que somos todos agentes de mudança, o que é que isto significa para nós ao fim de estas 2 jornadas e também do trabalho que já fazem, o que é que já aconteceu, o que é que já houve aqui de conexões ou que podem vir a acontecer. Que ideias é que podem desenvolver a partir de agora em cocriação, não é? Portanto, é isto que é preciso. Que ferramentas é que daquilo que já conhecem ou as ferramentas que vão praticar hoje podem ser interessantes para aplicar no vosso projeto. Relembrando que na próxima sessão vamos estar focados precisamente em desenhar a visão de futuro. E trago também hoje 2 referências. Relembrando que nós vamos partilhar um conjunto de recomendações de leitura, de filmes, de vídeos, de outros recursos que a própria Ashoka tem disponível no seu canal de YouTube, para que vocês possam também reforçar-se e terem os vossos projetos apoiados por estes instrumentos, por estas metodologias e por estas ferramentas. Este é um dos livros que nós iremos colocar na bibliografia recomendada, mas temos muito mais. E, acima de tudo, mais do que a leitura, é levar essa leitura para a prática. O Mudar o Mundo é um livro que tem um capítulo todo ele dedicado à Ashoka, à fundação da Ashoka, porque é que a Ashoka foi fundada, a história do seu fundador. É interessante também por isso. E tenho um outro recurso que gostava muito de partilhar convosco, que tem a ver com uma das ferramentas fundamentais da Ashoka, que é a storytelling. O poder das histórias, o poder de contar essas histórias, seja através da partilha da nossa história individual e da nossa história pessoal enquanto agentes de mudança, mas também através de pequenos vídeos, dos filmes, que são geradores de conversas, que podem ter temas de foco, é um bom recurso. Este é um exemplo, chama-se Circo das Borboletas, e eu vou só abrir aqui um bocadinho, só um cheirinho. Está em português, portanto, que é ótimo. É em inglês, mas está legendado em português. E vou só abrir aqui um bocadinho. Conseguem ver? Conseguem. Ainda não conseguem ouvir. Ainda está carregando, parece. Ok. A gente está vendo sua tela, mas está carregando. Eu vou pôr atrás. Ok. O Círculo das Borboletas fala da história da superação e da integração, da capacidade de nos transformarmos, de mudarmos, de ultrapassar os nossos limites e as nossas autolimitações. E isso é muito bonito. Este é um recurso que eu recomendo para que possam, na próxima sessão, ou até entre vocês, combinar visionamentos juntos, partilhar na vossa comunidade, refletir sobre o que é que este filme traz, que mensagem é que traz, o que é que isto me inspira no meu projeto. É um dos exemplos. Termino e depois passo à parte da... Ainda não queria terminar de partilhar, queria só passar para o outro slide, vou passar. Queria simplesmente... Consigo partilhar aqui onde estou. Peço perdão. Ups. Ok, estou aqui. Certo. Então, a proposta é que agora entremos nos grupos e, honrando e respeitando toda a diversidade que é a beleza do grupo que aqui está, dessa diversidade, que
possam em 10 minutos partilhar, eu diria até às 9h30, até às 9h30, partilhar nesses grupos individuais 2, 3 coisas que aprenderam e que querem partilhar com o resto do grupo. Ok? Ellen, vamos criando as salas para podemos talvez 10h35, para termos aqui 10 minutos. Vou colocar então 10 minutos. Isso. Já está pronto aqui, vou abrir. Está ainda aqui a Maricelma, a Sara, a Erika. Só ficamos nós aqui. Ok, está a correr bem. Muito bem. O Bruno não conseguiu entrar na sala, eu creio. Só faltou o Bruno, realmente. Bruno. Vou mandar uma mensagem. Ele não está nem atribuído, nem não atribuído e nem na sala. Acho que eu vou tentar colocar ele em outra sala para ver se... Ele está na sala 8. Eu vou botar ele na sala 6, aqui tem 4 pessoas. Vamos ver se ele vai entrar. Não. Agora foi. Foi? Agora ele foi. Boa, boa. Há sempre uns movimentos assim. Eu sempre refiro que o Dr. Spock teletransportava as pessoas com mais facilidade. Exatamente! Mas aliás, nem toda a gente conhece essa referência. Aí é uma questão de cultura, nós conhecemos. Exatamente. Eu fiz isso num grupo de jovens, eles olharam para mim a dizer: Mas ele está a falar do quê? Ok. Star Trek? What? Sim, exato. Ainda até consegue fazer, eu já não consigo. Paz e longa vida e É, prosperidade. aqui uma tribo. Pois é. Então eu vou aqui a uma outra sala e volto já. Até já. Oh, Helena, tenho aqui a sala. Ficou mudo. Fiquei. Eu tenho o mapa das salas à frente. Como é que eu minimizo? Você pode fechar. Aí, se você quiser abrir de novo, não tem é só problema. clicar. E você vê de novo. Tá bem, já está. Obrigada. Aquela outra pessoa conseguiu entrar? Era a Maricelma. Conseguiu. Eu ouvi o nome dela. Acho que entrou sem problema. Tá. Já vi aqui o menuzinho salas simultâneas. Muito bem. Sim, mas está tudo. A Maricelma não disse mais nada, portanto, conseguiu. Diz que estava a dar uma mensagem de erro. Não sei. Ela está na sala aqui agora. Sala vendo? 7. Tá. Uma sala ficou com 2 pessoas. Duas pessoas? 5. Ela estava com 4 e agora está com 2. Só se caíram. Pode Pois é. A Lilian e o Michael.
A Vanessa está aqui novamente, talvez ela tenha que ser atribuída para a sala 8, Ellen. Coloquei agora. Tá, a Vanessa está na sala 8. Ela ainda não aceitou. Já aceitou? Já entrou. Então o bonequinho, Selmira, não te acompanha hoje? O Equi. O Equi não está perto de ti. Está aqui, está seu. É que já nem reconheço. Tão Está aqui. querido, tão fofinho. Estou cansada. Estou a preparar um pitch para Bruxelas para a semana e estou exausta mesmo. Estou mesmo exausta. Oh, Eu estou assim, estou um bocado perdida. Que eu não sei se... Pronto, eu falei com o Alexandre, mas isto é tanta coisa a acontecer na minha cabeça que esta pois, eu venho falar-vos um bocadinho da teoria da mudança, de como é que se estrutura dentro do projeto. É isso, certo? que o nosso coordenador, o Jorge, poderá Aí, estar. Sim, a ideia, Selmira, como o tempo é bem limitado, é acessar indicativos de metodologias que depois, na fase seguinte, eles possam referir e buscar mais informações. Realmente a proposta não é, numa sessão tão curta, instrumentar ninguém com a metodologia, mas sim indicar metodologias que nós temos experiência e que nós consideramos que podem ser úteis dentro dessa ideia de um projeto que vai além de um resultado apenas, mas se baseia também na construção de uma rede de relacionamentos e no benefício comum que está além de qualquer ideologia, de qualquer tradição a que nós pertençamos, né? Então é como que assim dar uma indicação e uma referência, no caso, provavelmente você tenha, né, do seu trabalho, do seu serviço, e as pessoas depois podem se referir a essa indicação, seja um website, seja o meio que tu tiveres para que as pessoas busquem mais referências. Pois é que eu não entendi muito bem o que é que era. Eu preparei uma coisa que se calhar não se enquadra muito. Que, a ideia que eu fiquei com o Alexandre foi, enquanto empreendedora social, não é? E aqui estão projetos também dentro da área social, da área económica, eu escrevi-os todos aqui para não me esquecer. Era falar um bocadinho, posso falar um bocadinho do percurso que se faz, desde que se tem uma ideia até que eu consigo concretizar essa ideia, mas que na verdade eu preciso partir daquilo que é uma teoria da mudança, de eu perceber se tenho dinheiro ou não, se tenho possibilidades de fazer ou não, o que é que eu vou fazer, o que é que vou chamar às coisas, o que é que chama aquilo que acontece, aos resultados, como é que eu meço o impacto, porque é que é importante medir esse impacto, o que é que isso significa para mim, o que é que isso significa a criação de valor, o que é que significa para a sociedade. Não sei, tinha assim, é uma coisa muito pequenina, que acho que é importante para qualquer empreendedor, de qualquer área, que tenha esta ferramenta única, até dar com um exemplo, que eu acho que eu trouxe um diapositivo, um Excelente. exemplo. É tudo isso, Selmira, sem dúvida alguma, e penso que vai saber a pouco, não é? O tempo é pouco, mas quem sabe poderá ficar aqui a semente para um follow-up que já estamos a pensar com esta comunidade em continuar, mas penso tudo aquilo que disseste, pelo menos, acho que vai... É muito a partilha pessoal, não é? Este grupo é muita partilha e vai enriquecer todos, com certeza, e iluminar, não é? Também aqui já aqui a vontade de mudança de muitos e de projetos também que muitos já têm. Acho que sim. Sem dúvida. Eu costumo dizer Mas que... eu fiz... Vocês foram às outras salas ou não chegaram aí? Está muito animado. Está bem. Olha, eu estava aqui mortinha por ir, mas não sei depois se entrar, sair, depois sair. É sair da sala simultânea. Não é ir embora. Tens duas hipóteses. Ou sais da sala ou sais definitivamente. Não queremos. Não queria. Não te vás embora. Por favor, Gisele. Muito bem. Temos aqui alguém a entrar, não é?
O pessoal já está acabando. Já está? Ok. É, 35 ok. segundos. Que bom que Muito estava bem. animado. Que Você bom, já isso é enviou muito uma bom. mensagem, Ellen, dando o sinal do tempo terminar? Ele dá automaticamente. Ah, ok. Excelente, ótimo, muito bom. Então, eu já de seguida vou só pedir 2 ou 3 partilhas e depois passo de imediato à Selmira. Eu creio que em termos de tempo estamos bem. Digam-me vocês. Estamos bem? Estava exatamente a ver isso agora. Sim, 9h30, temos 1 hora, portanto, Sim, sim, é o que estava previsto. é isto. Não Tá, preparei perfeito. mas... Ok. Então está todo mundo regressando. Extraordinário. Bem-vindos de novo. Agora com outra amplitude depois da escuta, da partilha. Muito bem, estão regressando pouco a pouco. Vamos aguardar que regressem todos. E eu vou voltar só aqui a relembrar que também podem usar o chat, não se esqueçam, se houver alguma dúvida, alguma questão, e relembrar também aquilo que já falávamos nas sessões anteriores, todas as questões mais logísticas ou aspectos que podem ser colocados no chat. Nós temos, felizmente, vindo a crescer na participação. Hoje a sessão foi muito boa, tivemos a moderação do nosso querido Jorge Melo, e é isto que se pretende, é que o grupo também no WhatsApp seja um espaço vivo da comunidade de aprendizagem e que vocês possam usufruir desses espaços em que abrimos o grupo para troca de ideias, partilhas de questões mais logísticas, se assim for. Então eu creio que já estamos aqui todos, bem-ajam outra vez, bem-vindos, bem-vindas, e queria escutar 2, 3 vozes, como é que foi a partilha, o que é que trouxe de novo deste rever, recapitular, relembrar que ainda não tinham escutado. 2, 3 vozes. Também podem escrever no chat, portanto, relembrar nesta experiência o que aprendi foi isto, podem deixar essas partilhas no chat, ou podem levantar a mão aqui em baixo, no símbolo das reações, aqui assim, e dizer, eu quero falar, e ok, temos aqui o Bruno. Bruno. Boa Conta para tarde, nós. boa noite. É uma grande alegria conversar aí com vocês, ter mais esse encontro. O sentir que eu gostaria de compartilhar, que a gente pode tratar um pouquinho ali, é esse sentir de que não estamos sós, né? E que o poder de perceber que tem outras pessoas motivadas, determinadas e que levam a sua vida, seu empenho, sua dedicação a transformar o mundo em diversos lugares e sobre diversos olhares, né? É perceber que não estamos sozinhos e que tem muitos de nós trabalhando nas mais diversas regiões do planeta pela transformação do mundo. Eu acho que isso é o que mais me marcou. Gratidão, pessoal. Gratidão, Bruno. Ok, tem mais alguma voz? Tem a Fernanda. Bem-aja, Fernanda. Olá, eu queria partilhar que o que me marcou foi a simplicidade, né? A coragem e a simplicidade das ideias e a execução delas, né? Porque o que eu partilhei no grupo que eu estava fazendo parte era que na minha mente as coisas são complexas e os jovens me mostraram que não precisam ser complexas, que o simples funciona, né? E é aquilo que brota da essência do coração de cada um. Então isso me marcou bastante. Todas as partilhas me trouxeram isso, de eu estou dentro do meu meio, olhando o que está à minha volta, aquilo brota do meu coração, simples e efetivo.
Então isso me marcou muito. Muito grato, Fernanda. Então vamos ouvir mais uma voz. Temos aqui o Sandro e depois irei passar a palavra à Selmira. Sandro, bem-aja. Acredito que uma das coisas que mais, durante todos os momentos, vinha na minha cabeça é um livro do Carlos Drummond de Andrade, né? Amar se aprende amando. E aí, ouvindo as histórias das pessoas, seus projetos, né? Me veio quase esse mantra, assim, né? Caminhar se aprende caminhando, assim, né? Então, essa simplicidade, esse despojamento que a Fernanda falou, realmente são muito maravilhosos, assim, né? Seja lá qual for a idade que a pessoa tenha para começar alguma coisa, se jogando lá que a gente vai aprendendo a fazer mesmo, né? Muito grato, Sandro, e grato por me relembrar o querido Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas do coração, e tantos poemas, e tantos poemas que ele partilha connosco sobre isso mesmo. Amar é aprender amando, não é? Caminhar caminhando. Vou passar já de seguida à nossa convidada, Selmira Macedo, mais do que tudo, a Ashoka Fellow. Vocês já ouviram falar aqui muito, ouviram desde a primeira sessão, dos Ashoka Fellows, aqueles que são os empreendedores sociais, essa rede enorme, quase 4.000 empreendedores em todo o mundo. No Brasil tem uma rede fortíssima também de Fellows, mas em todo o mundo. E em Portugal, a Selmira é a Fellow de uma das mais recentes Fellows que faz parte da rede portuguesa e particularmente na área da educação, que é uma das áreas estratégicas em que a Ashoka tem apostado e com que eu trabalho também mais diretamente, crianças e jovens. A Selmira desenvolveu uma ferramenta extraordinária chamada ECUI, ela irá falar um bocadinho melhor sobre isso, e recentemente o seu projeto foi considerado na Finlândia dos 100 melhores projetos do mundo. É uma honra ter a Selmira connosco a partilhar o seu percurso enquanto empreendedora, o seu percurso enquanto transformadora, o seu percurso dando este contributo ao mundo na inovação social. E dou-lhe a palavra para que ela continue a fazer a sua apresentação. Bem-aja, Selmira, muito grato e espero que tu também gostes de fazer parte deste círculo, deste grupo. A palavra é tua. Obrigada. Acho que me estão a ouvir. Vou só pôr a galeria, porque eu gosto de olhar para as pessoas. Gosto de olhar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Obrigada a todos por investirem um bocadinho do vosso tempo para me ouvirem. Eu tenho 15 minutos. Eu não preparei isto, se calhar, da maneira como devia ter preparado, porque, olhando para vocês, inspirou-me a falar do coração. A falar-vos do coração. E eu acho que, mais do que falar daquilo que eu faço enquanto empreendedora social, vou contar-vos a minha história. Uma história de alguém que achou um dia que podia mudar o mundo. E nunca acreditam nisso, na verdade, e de facto há menos de 2, 3 semanas o projeto que eu criei foi considerado um dos 100 melhores do mundo. E eu às vezes olho para mim e acho que não sou eu. Na verdade, alguém fez isto, não foste tu de certeza, deve ter sido, não sei. Bom, o meu nome é Selmira Macedo, como vos digo, e no ano 2000 eu estava a trabalhar com um grupo de crianças com deficiências ou incapacidades, com autismo, com síndrome de Down, etc, etc, etc. E quando comecei a trabalhar com esses alunos, achei que era provavelmente a professora mais incompetente do mundo. E achei que devia, e tinha a obrigação, enquanto ser humano, responsável, de ir saber mais. Então fui para Salamanca, para a Espanha, para fazer um doutoramento, para aprender a lidar melhor e a trabalhar melhor com estas minhas crianças e com os pais destas crianças. Quando cheguei a Salamanca, descobri um mundo gigante de soluções para aquilo que eram os meus problemas. Eu tinha alunos que não conseguiam aprender a ler, aprender a escrever ou aprender a comunicar. Comecei também a perceber que afinal não era só um problema meu. Na verdade, não sei se vocês sabem que no mundo inteiro existem 650 milhões de pessoas que todos os dias nas suas vidas não conseguem ler um texto,
escrever uma mensagem, ou dizer ao pai ou à mãe, eu gosto de ti, tenho fome, ajuda-me. E isto fez-me pensar que provavelmente eu teria uma missão, que era precisamente dar, de alguma forma dar resposta a estas situações, a este problema. Nesse sentido, e nessa altura, comecei a trabalhar em língua, depois vou mostrar-vos o material, já está aqui atrás de mim. Comecei a trabalhar e descobri que, na verdade, existia um conjunto de soluções que eu poderia usar na minha escola para, de facto, conseguir ensinar estes meus alunos. Em Salamanca diziam-me sempre, Selmira, tu és uma sonhadora, porque, na verdade, o que tu queres é o melhor de dois mundos. Tu queres metodologias que ensinem estas tuas crianças a aprender e queres, ao mesmo tempo, que elas sejam inclusivas. Isso não existe. E eu disse, bem, então se não existe o melhor de dois mundos, eu vou criar. Então atrevi-me a pensar que podia criar, mas nunca pensei que isto tivesse a dimensão que tem hoje. Então criei a EQUI. Vou mostrar a carta mais pequenina, se calhar é mais fácil. E o que é a EQUI? É uma metodologia de alfabetização que ensina todas as crianças a aprender a ler, a escrever e ao mesmo tempo a comunicar. Porquê? O que é que ela faz? Normalmente na escola ensina-nos isto. Ensina-nos que isto é uma letra. A EQUI ensina-nos também que esta letra tem um som. É a letra M, mas que tem um som que sai do nariz, que é E, entretanto, também tem uma representação, que é a língua gestual. E inclui também o braille. E inclui a comunidade cega. Na verdade, estávamos a criar uma metodologia eficiente, mas ao mesmo tempo inclusiva. Estávamos a criar uma aprendizagem forte, robusta, e ao mesmo tempo a incluir comunidades que não conseguem aprender a escrever ou a comunicar facilmente. E é que foi-se transformando desde daquele grupo de crianças, até começamos em 2015, por exemplo, em 2000, não é? De 2013 a 2015 fui andando de escola em escola a trabalhar estas questões, e isso sempre com resultados muito bons. Em 2015 começamos a receber imensos prémios. Criei uma associação, criei uma escola de pais, criei montes de respostas sociais para ajudar pais e filhos com pessoas com deficiência. Mas o mais extraordinário que me aconteceu foi perceber que aquilo que eu criei para um conjunto de crianças afinal dava para todos. E em 2015, quando fomos para as escolas, percebemos que não só as crianças com deficiência aprendiam mais e melhor, mas todas as outras também. E a EQUI é isso que faz, está a revolucionar neste momento a forma como as crianças aprendem e se relacionam, através da empatia e da inclusão. Haverá uma arma mais poderosa do que a empatia para atingirmos a inclusão? E foi isso que eu aprendi agora na Finlândia. Porque quando eu fui para a Finlândia receber este reconhecimento, eu estava muito preocupada com a inclusão, que é uma coisa que me preocupa sempre muito. Mas cheguei à Finlândia e eles não estão preocupados com a inclusão. Eles estão preocupados com a empatia. Porque se nós educarmos as nossas crianças para a empatia, naturalmente elas vão ser inclusivas. Isso foi a maior aprendizagem que eu tive. Outra aprendizagem que eu tive na vida foi que nós somos eternos aprendizes. Não vale a pena nós acharmos que temos muitos prémios para receber, muitos reconhecimentos, mas somos sempre aquela pessoa, e eu sou sempre aquela professora que luta todos os dias pelo bem-estar daquele meu aluno. Que, entretanto, já passaram muitos anos, mas ele continua a existir. E hoje em dia já não sou professora, eu sou sempre professora. Uma vez professora, é professora toda a vida. Já só trabalho na EQUI, já só faço isto que é ser empreendedor social. Tive o privilégio de ser uma Ashoka Fellow, tive o privilégio de entrar nesta rede, mas usando sempre uma expressão que eu vos vou contar aqui para terminar a minha intervenção e depois deixar-vos um instrumento que vocês podem usar, que é Memento Mori. Significa não te esqueças que és mortal. Isto significa o quê? Que apesar dos prémios todos que recebi ao longo da vida, eu tenho que perceber que sou mortal e que não sou endeusada. E isto vem da Roma Antiga.
quando os generais, quando chegavam das suas batalhas, eram recebidos pela multidão em grande euforia, vinha sempre um escravo que acompanhava o general até ao Coliseu e dizia-lhe ao ouvido, de X em X metros, memento mori, que significava, não te esqueças, estás aqui hoje a ser endeusado, mas amanhã podes já cá não estar, não te esqueças que és mortal. E isto serve-me e tem-me acompanhado ao longo da vida, ou seja, aprendi, temos que ser humildes, temos que ser honestos intelectualmente e não nos podemos esquecer que somos mortais. E isto para vos dizer que têm de se cuidar, ninguém consegue ajudar os outros sem se ajudar a nós próprios. E digo isto, dizendo-vos, e para terminar, que neste percurso de 2000 até hoje, já tive 2 AVCs, fui operada 2 vezes ao coração, tive 2 septicémias, tive uma vida cheia de coisas boas, porque na verdade eu sou uma sobrevivente. E como sobrevivente tenho o dever e a obrigação de dar ao mundo aquilo que a vida me deu. Foi poder sobreviver a tudo isto. Portanto, se tiverem depois alguma dúvida, digam-me. Relativamente à questão do empreendedorismo social, não se esqueçam que podem sonhar, que podem fazer, podem ser agentes de mudança e que vão ser com certeza. Partilhar-vos só um instrumento que eu acho que vos vai fazer falta nos vossos projetos, naquilo que vocês estão a desenvolver ou querem desenvolver, que se chama Teoria da Mudança. Está bem? É super rápido, prometo que já acabo, se estou a falar muito, Alexandre, corta-me a voz, se achas que eu estou a falar demais, ou se ainda tenho 1 minuto para partilhar a Teoria da Mudança. Tens o tempo que precisas para terminar a teoria de mudança e depois vamos pedir-te que deixes também o link, se tens um link, para que todos os participantes possam de alguma maneira aceder a essa ferramenta. Muito bem. Eu posso até enviar depois para ti por e-mail. O que Ok. é esta teoria da mudança? Nós, quando temos um projeto, e vi aqui, há muitas pessoas da área social, até da área económica, da visão do mundo, seja qual for o projeto que nós temos, existe esta ferramenta que nos ajuda a estruturar as nossas ideias. Ou seja, eu faço uma grelha deste género, que eu vos posso enviar até em Excel, se eu envio para o Alexandre e o Alexandre envia para vocês, e em que nós temos que identificar primeiro qual é o problema social, o que é que quer resolver. Porque na verdade não é ao contrário, eu vou fazer qualquer coisa para resolver não sei o quê, não. Eu tenho que identificar um problema, tal como eu identifiquei o problema que estas minhas crianças tinham. Não conseguiam aprender a ler e a escrever, era um problema social. E fui perceber que era um problema muito maior do que aquilo que eu imaginava. Ou seja, já não era um problema só meu, é um problema transversal à sociedade. Então eu em cima identifico o problema social. Depois identifico quais são as causas desse problema. O que é que causa esse problema? Depois vou perceber quais são os efeitos. Mas reparem, para produzir mudança sistémica, eu vou ter que atuar sobre as causas. É como se fosse uma árvore. Nós podemos cortar as folhas, mas não a vamos melhorar. Temos que tratar da raiz, temos que regar, temos que tratar a terra. Exatamente acontece isso com os problemas sociais. Temos que trabalhar as suas causas. Depois é importante que nós pensemos neste projeto que queremos desenvolver. Quais são os inputs? Eu tenho dinheiro, recursos financeiros, eu tenho recursos humanos para isso, eu tenho recursos materiais, o que é que eu tenho para conseguir resolver este problema? Depois de eu perceber que, ok, eu consigo arranjar dinheiro, eu vou fazer um conjunto de atividades muito claras. Então, eu daqui a bocadinho já vos vou dar exemplos. Aliás, eu posso passar já para os exemplos, ok? Portanto, vamos imaginar que o nosso problema social é este mesmo. Eu preciso de formar professores que tenham crianças que têm más notas, têm sucesso escolar. Então, a minha atividade principal é construir formações ou construir escolas. Não arranjem muitas atividades, tenham foco. Focar naquilo que vocês querem para atingir o vosso impacto, para atingir a mudança do vosso sistema. Okay? Depois resulta um conjunto de números. Eu quero formar 1000 professores, eu quero dar 10 horas de formação, eu quero formar 20 escolas, chamam-se outputs. Os outputs são sempre números. Depois de eu fazer as minhas atividades, e se eu as fizer bem, eu vou provocar alguma mudança. Esta mudança chamam-se outcomes.
Ou seja, eu trabalhei tão bem, os professores fizeram formações extraordinárias, eu formei, dei horas de formação e 500 crianças daquelas que eu tinha melhoraram as notas. Uau! Já houve ali uma mudança muito boa. Entretanto, eu vou ter impacto na vida destas crianças? Não sei. Porque o impacto é uma coisa que nós vemos lá longe. Mas se soubermos que hoje fizermos uma coisa bem feita, ela vai ter impacto amanhã. Okay? Outra coisa que é super importante que vocês percebam nos vossos projetos é assentar os projetos em pressupostos científicos. Ou seja, não é em achismos. Vocês dizerem, ok, um estudo da OCDE diz que, por exemplo, aqui o exemplo, 30% dos professores têm necessidades de formação, não têm formação para lidar com a diversidade dos alunos. É um pressuposto científico. Porque senão vocês estão a assentar o vosso projeto num pressuposto que não existe, que vocês não sabem se vai resultar. Portanto, a teoria da mudança desta forma, e se vocês estruturarem desta forma, vão perceber que o impacto lá longe, que são aqueles efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos, intencionais ou não, podem acontecer efetivamente. E nessa altura, a sociedade vai mudar. A sociedade vai mudar. Porque a sociedade muda quando vocês conseguem criar este impacto social. Termino dizendo-vos e dando-vos um exemplo de um estudo feito por James Hackham. James Hackham foi premiado, foi ganhador do Prémio Nobel da Economia no ano 2000. Porquê? Porque ele fez um estudo sobre a qualidade da educação de infância num conjunto de crianças e estudou-os ao longo de 40 anos. E acompanhou essas crianças até adultos. E quando chegou à idade adulta, percebeu que as crianças que tinham tido uma melhor educação de infância eram as crianças que eram mais bem-sucedidas na vida. E então ele dizia que por cada euro investido na educação de infância, eram poupados 7 euros do sistema prisional. Extraordinário. O que significa que a educação é a melhor arma anti-pobreza e anti-crime que existe. Obrigada por este bocadinho e fico à espera das vossas dúvidas, se tiverem. Muito obrigado, Selmira. Eu queria só aqui pedir à nossa co-facilitadora, Ellen, que nos ajude com o tempo, porque temos que perceber se podemos ainda abrir um espaço agora para perguntas ou reservamos então, temos um tempo no final, depois da Kátia, e abrimos esse espaço para colocarem questões à Selmira, principalmente sobre esta ferramenta Teoria de Mudança, que é uma das ferramentas-chave no desenvolvimento de projetos com que a Ashoka trabalha. A Teoria de Mudança orientada para o impacto, e como mapeámos desde o início, aqui no nosso grupo, os projetos podem estar situados na área social, económica, ecológica ou de visão do mundo, mas é importante que eles tenham também, na fase de projeto, bases, alicerces, e a Teoria de Mudança ajuda a clarificar para onde queremos ir, o que é que nos diferencia, e agradeço muito à Selmira ter-nos trazido a sua experiência e esta ferramenta essencial. Vamos depois fazer-vos chegar, com o conjunto das outras ferramentas, vamos fazer chegar esta informação. Também podem ir colocando algumas perguntas aqui no chat e nós depois, quando chegar a essa altura, teremos a oportunidade de partilhar. Ellen, como é que estamos de tempo? Estamos apertados. Ok, então eu vou passar de imediato à Kátia Zibel, que foi minha facilitadora há mais ou menos 2 anos e meio, e posso dizer foi mesmo na altura da pandemia. Estávamos nós motivadíssimos na Casa do Impacto, em Lisboa, a preparar-nos para iniciar o caminho na formação em ULab, e de repente acontece estas situações que a vida traz, completamente inesperada. E fizemos toda a formação, praticamente toda a formação, online. A Kátia é coach, é uma especialista no trabalho com grupos, na área da regeneração, esteve recentemente também num fórum Planeteers a falar disso mesmo, mas eu vou-lhe deixar a ela apresentar-se e dar-lhe as boas-vindas e agradecer mais uma vez, Kátia, estás connosco, trazeres toda a tua área de expertise, conhecimento, de know-how
para este grupo. Muito obrigado. Grata, Alexandre. Então, boa tarde, ou boa noite, ou já não sei que horas são. Em primeiro, gostaria de dizer que eu sou muito grata de ser a testemunha deste grupo e de cada pessoa que está a trazer a sua missão, a trazer os seus talentos para mudar o mundo. Acho isso extraordinário e fico sempre muito emocionada quando vejo, porque eu também sou um ator de mudança e fico sempre muito grata de ver tudo isso. Então, obrigada. E agora, depois deste grande história da Selmira e do projeto, e acho isso espetacular, gostaria só de permitir, desculpa tenho problemas de luz na casa, então é um pouco chato, vocês estão a ver isso assim um pouco blurry, mas bom, o mais importante é que falamos de coração a coração e que isso não precisa de vídeo. Gostaria só de atirar para falar da Teoria U, e a Teoria U é uma jornada, é uma ferramenta que fala do ser e do agir, e que é uma ferramenta que vai fazer emergir o futuro, mas o futuro que vem do ecossistema, que vem de o que cada um vai trazer. Então, se estou a falar da Teoria U, e só para atirar, gostaria que fizéssemos só um minuto de silêncio e de fechar os olhos ou abaixar o olhar, o que é melhor para si, e de fazer uma grande inspiração. E no momento da expiração, deixar ir. Inspirar profundamente. E expirar profundamente. E na próxima inspiração, sentir uma energia, uma luz que está a entrar. E na expiração, deixar ir o que já não é preciso. E sentir mesmo a presença, os pés no chão, a coluna direita e a cabeça virada para o céu. Sentir a minha presença no lugar onde estou. Em plena consciência. Sentir-me completamente integrada no meu próprio corpo e também no corpo do nosso círculo. E vamos imaginar neste círculo que estamos a mandar paz e confiança à pessoa que está do lado direito. E que estamos a receber paz e confiança da pessoa do nosso lado esquerdo. E sentir agora a minha própria interioridade.
e a minha própria integração no círculo. E voltar ao nosso corpo e talvez inspirar fundo mais uma vez. E ao meu ritmo abrir os olhos e durante os próximos segundos olhar para o ecrã e simplesmente acolher os outros membros do círculo. Ok, obrigada. Então vou... Obrigada. Hoje vou apresentar o que é a teoria U, e vou dar vou fazer uma apresentação. Tenho preparado alguma coisa. Desculpa lá se o meu português está um pouco fraco hoje de vez em quando, é porque estou cansadíssima hoje, mas vou manter o foco. O mais importante é só escrever no chat se vocês não perceberam, está tudo certo. Ok, então vou partilhar a minha apresentação. Ok, desculpa. Ok, já está. Vocês conseguem ver? Deve estar a chegar agora. Conseguem ver agora? Está bem. Ok. Então, o que é a teoria U? Já expliquei, é uma ferramenta que foi criada pelo Presencing Institute, que pertence à MIT, que é a Massachusetts Institute of Technology nos Estados Unidos, e é uma ferramenta que permite a cocriação e sobretudo a inovação social através da cocriação e da capacitação de grupos para cocriar alguma coisa e, ao mesmo tempo, viver o projeto, o processo, e também chegar a agir, a criar um protótipo. Basicamente, a teoria U vem do U, ok? É muito simples, é um U. É um que tem 3 movimentos, vamos ver isso, e que permite verdadeiramente chegar de um ponto A um ponto B. Ponto A é o que gostaríamos de co-criar, ponto B é criar, a criação do que está a emergir, ok? Primeiro, só gostaria de fazer um pequeno reframing do que, como que podemos responder à mudança. Temos o statu quo, a ausência e a presença. Obviamente, a parte do Presencing Institute e a parte da teoria U é mesmo de estar nesta parte de presença, mesmo estar presente ao que existe e estar presente ao que quer emergir. Ok, se imaginamos que estamos num ponto A, que é o primeiro numa situação, e que gostaríamos de chegar a um ponto B, o ponto D, o C, qualquer número que vocês querem, e que é a realização do projeto. Vamos imaginar que a forma como que costumamos de agir é de saltar do meu ponto A um ponto B. Dentro da teoria U, todo um princípio não é de saltar de um ponto A, mas é de deixar acontecer um processo que permite, ao mesmo tempo,
sentir o campo e, desta presença, deixar emergir uma solução. Ok? É o que temos aqui, que é esta parte de copercepção, de o que se passa dentro do campo, que vai permitir de conectar cada pessoa e o grupo à inspiração e à capacidade de movimentação. E a movimentação vai depois subir o U, que é esta parte mesmo de realização e de prototipagem. Ok, temos 3 movimentos principais. Observar, refletir, deixar acontecer, agir. Ok? E o que se passa é que temos ao mesmo tempo este U e do outro lado temos também um alinhamento entre o que é a mente, o coração e a vontade, que pode ser situada mesmo na barriga, se gostaríamos de pôr isso no sítio. E então, cada movimento e o alinhamento vai permitir de passar. Quando tenho a mente aberta, tenho uma curiosidade, gostaria de descobrir mais. Quando tenho o meu coração aberto, é mesmo, estou a entrar com empatia e com compaixão. E que quando vou conectar com a minha vontade, tenho lá a coragem de agir, ok? E então, todo um princípio da teoria U é ao mesmo tempo um processo que permite passar de uma intenção a um protótipo e a uma ação no terreno, e também que vai misturar a nossa própria capacidade de ser a melhor versão de cada um, do que podemos ser, ok? É o que se chama o Future Higher Self, em inglês, e mesmo qual é a melhor versão de mim, ok? E porque o princípio da teoria U vem desta interioridade. Quer dizer que um sucesso de uma intervenção depende do estado interior daquele que intervém. Ok? Isto é o CEO de uma grande empresa que trabalhou com o Presenting Institute para trazer a inovação e, sobretudo, a inovação social do sistema da empresa. E que é mesmo um princípio de base, quer dizer que não há transformação se não há uma transformação interna do indivíduo, e depois só pode acontecer uma transformação do grupo. É por isso que trabalhamos muito esta qualidade de ser e a interioridade, quando trabalhamos a teoria. E hoje só vou dar um pouco um glimpse do que é. Então, é uma forma de estar no mundo, estamos a entrar mesmo e a olhar para o mundo e a trabalhar o mundo, dentro do mundo, com curiosidade, compaixão e coragem. E ao mesmo tempo uma linguagem, uma estrutura que permite mesmo experienciar coisas diferentes com profundidade e entrar mesmo até chegar à fonte mas por que estou a fazer isso? De onde estou a falar? Ok? De onde estou a agir? E é uma metodologia, obviamente, que permite mudar o foco de conscientização e ação. Basicamente, vamos responder às 2 perguntas. De onde estamos a prestar atenção? Será que sou a prestar atenção do meu julgamento? Ou estou mesmo já conectada com os meus talentos e a minha missão, ou a melhor versão de quem sou? E também a outra pergunta é ao que estamos atentos? Estamos a olhar para onde, para quem, para quê? E quando respondemos depois a estas perguntas, e depois temos a capacidade de agir do espaço que se criou quando estamos a focar nesta presença, nesta atenção, então
temos a capacidade de deixar emergir o futuro que está presente, ok? Então, nós posso partilhar porque uma pessoa com quem trabalho muito e que também é uma facilitadora do ULab, que é a Anne-Sophie Dubanton, nós chegamos a ter esta imagem da teoria U que deixa emergir o futuro, que afinal vai ser o passado do nosso presente, o passado do que está a emergir. É quase como a ferramenta, a metodologia permite de deixar emergir o que quer nascer e que quando voltamos ao ponto de hoje, agora já estamos a ver que este futuro, o nosso presente é o passado do futuro. Não sei se fica muito claro, mas achei a imagem muito linda. Desculpa, Kátia, interromper, estamos aqui com a questão do tempo. Ok. Então, estamos mesmo aqui já muito em cima do tempo. Ainda temos uma última intervenção. Então eu ia te perguntar se consegues resumir a apresentação ou depois, enfim, ir para, digamos, a fase final. E depois podemos partilhar esta apresentação também com o grupo. Ok. De certeza. Ok, então vou só dar os movimentos da teoria U e explicar como que é e depois a apresentação vai ser partilhada. Ok. É um processo 5 movimentos. A ideia é que quando estamos em equipa é um processo de cocriação. Quer dizer que a base é que precisamos de cocriar uma intenção. Descobrir qual é a intenção comum. Depois temos a parte da descida do U, que é qual é a observação do que está no campo. Quer dizer que vamos descobrir vamos mapear as pessoas que são as mais importantes no ecossistema, vamos ver as outras jornadas que já existem, talvez no nosso campo, para depois recolher a informação toda. Com esta informação, vamos usar uma ferramenta que vai permitir sentir o campo ainda mais e entrar nesta fase de presença, de inspiração, de co-inspiração. E de lá chegamos a subir o U, que é a parte mesmo de prototipagem. Ok? Como que posso, com uma ideia, criar um protótipo muito rápido que me permite implementar um processo. Uma ideia é criar uma ferramenta, um projeto, qualquer coisa que permita avançar. E depois a última parte é como que podemos integrar tudo isso no dia a dia de todas as pessoas. Então, só para lembrar é que a teoria U é uma ferramenta que vai sair do meio ego, o foco no ego, e que vai entrar no foco, vai permitir entrar no foco do eco para mesmo ter consciência do que está no campo. Ok? Então, é um pouco resumido. Mas depois vocês vão ter a informação também, vou deixar os meus contactos, se vocês quiserem descobrir mais, porque também vou deixar também as ferramentas, há coisas que são gratuitas do Presencing Institute, vocês podem participar. Existem informações também em português, é preciso dizer. Há alguma informação em português e outra em inglês. Aqui já coloquei o link para School da Theory U, os livros em português e agradecer-te, Kátia, porque sei que é um exercício difícil. A Theory U é de facto um mundo, tem de facto, é um recurso extraordinário e a Ashoka trabalha com ele, não é por acaso. O Presencing Institute é parceiro da Ashoka desde há muitos anos e é uma metodologia de projeto riquíssima porque conecta com isto que tu disseste e muito bem, esta evolução de sair do ego para o eco, que aliás foi um ponto que trouxemos logo aqui na primeira sessão. Ia-te pedir que deixasses os teus contactos. Também já temos os contactos da Kátia no WhatsApp, com a ligação ao seu próprio projeto,
para que vocês possam comunicar diretamente com a Kátia e consultá-la, e saber que há grupos de ULab, formações gratuitas a acontecer por todo o mundo, em português e noutras línguas, mas aqui para o caso deste grupo, que importa mesmo, na língua portuguesa, e agradecer muito, Kátia. Sim. Queres acrescentar alguma coisa final? Só uma coisa, porque eu vou criar também um novo grupo para Portugal em janeiro, fevereiro. Então, se vocês têm interesse de experimentar a ferramenta, vocês estão à vontade para... É um grupo para Portugal ou um grupo em português? Vai ser um grupo em português. Em Mas, português, para o mundo português, pode ser de todo o mundo. Yeah. Pronto, porque a maioria deste grupo é até... No Brasil, sim, desculpa lá, mas é verdade que... Não tem mal, está tudo certo. Muito grato por abrires esse grupo e por abrires essa oportunidade e por trazeres aqui um appetizer desta teoria e desta metodologia, acima de tudo. Quero agradecer a todos e vou passar de imediato ao Jorge, que traz uma outra ferramenta, e dessa forma fechar a sessão. Jorge, és tu agora o protagonista. Obrigado, Alexandre. Então, como nós estamos com essa limitação de tempo, eu vou pedir, respirem fundo uma vez, para que nós entremos numa dimensão de maior presença ainda. Respirem bem fundo, porque isso a gente pode fazer voluntariamente. Muito grato. Em permacultura, a gente diz que o problema traz a solução. Então, nós temos metade do tempo previsto para essa próxima atividade, e isso vai nos desafiar a realmente sair do espaço da compreensão racional. E nós vamos falar sobre diálogo colaborativo, que, na minha opinião, é uma redundância. Todo diálogo é colaborativo, se ele realmente é um diálogo. Essa metodologia que eu vou compartilhar com vocês, ela foi desenvolvida nessa forma pela Ojai Foundation, nos Estados Unidos, e eu aprendi, fiz a formação no movimento que eu participo já há muitos anos, os Empathy Makers, que é uma organização do budismo socialmente engajado, mas é interreligiosa, sem qualquer distinção. O que nós temos aqui? É uma metodologia que visa despertar um poder ancestral que a espécie humana conhece, que é o do círculo, e do desenvolvimento da sacralidade dentro do círculo. Isso nós vamos descobrir olhando a natureza, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente começa priorizando a escuta. E essa escuta é um espaço para receber, é mimetizar, é biomimetizar o universo, que tem mais espaço do que qualquer coisa. E nesse sentido, o lado ativo dessa prática é o respeito à sua verdade pessoal. Então eu vou passar rapidamente uma apresentação. Por favor, não tentem entender. A ideia não é que vocês entendam. Apenas permitam-se permear por esses conceitos, por essas ideias, e logo na sequência, sem qualquer pergunta, sem qualquer elaboração, a Ellen vai abrir as salas, 4 pessoas em cada sala, vocês vão ter 5 minutos para fazer esse diálogo colaborativo em que cada pessoa fala e todas as outras escutam. Aquele que fala tem o direito de falar, os outros têm o direito de escutar. E a palavra circula, cada pessoa vai ter 1 minuto exatamente para falar. Então, vamos à apresentação. Aqui está. Podem ver a apresentação? Sim. Ótimo. Então, o diálogo colaborativo nessa metodologia ele vai chamar de council, reportando aos conselhos de comunidades que existiam nas culturas mais tradicionais, mais ancestrais. O que nós vamos ter como intenções mais como regras? 4 intenções. Nós vamos procurar ouvir com o coração, falar a partir do coração, exercer a espontaneidade e falar apenas o essencial. O que é ouvir com o coração? É exercitar uma escuta plena. Ao máximo praticar o ouvir sem o julgamento, com a mente aberta, mesmo que você não concorde com o que a pessoa está dizendo. Você se torna um espaço de acolhimento para o que aquela pessoa que naquele momento está expressando como a sua verdade.
O que é falar com o coração? É, antes de falar, manter um momento de silêncio e questionar no seu íntimo. O que eu realmente preciso dizer agora? Ou, dizendo de outra forma, o que está vivo em mim neste exato momento? Quando você fala dessa forma, sinceramente, você está falando a partir do coração, de uma forma mais honesta, que é aquela que você pode acessar no aqui e agora e a partir da sua experiência pessoal direta. Ou seja, você confia no que você está sentindo naquele momento. A espontaneidade é não preparar o que você vai dizer. Se você estiver pensando o que você vai dizer enquanto outra pessoa está falando, você não estará ouvindo de fato, não estará exercendo escuta plena. E nesse sentido, mantenha uma atitude de conexão com esse momento sempre e com aquilo que você sente. E finalmente, onde está? Aqui. Falar o essencial, ou seja, não menos que o necessário, mas não mais que o suficiente. Use apenas as palavras necessárias para expressar o seu sentir ou aquilo que está vivo neste momento. Nesse sentido, é compreensível se você ficar espontaneamente em silêncio, porque muitas vezes o silêncio é mais eloquente do que uma longa exposição. E nós temos aqui um extra, que é um mecanismo que nós usamos na metodologia para que se construa esse espaço de segurança e de respeito. As 4 anteriores fornecem a base, mas adicionalmente a confidencialidade adequada também é essencial para criar e garantir um espaço seguro, caracterizado pela sacralidade de um encontro verdadeiro entre seres humanos. E basta dizer que a confidencialidade é nós reconhecermos que esse momento é único. Então não tem porquê, uma vez que esse momento de partilha termine, seja novamente revisitado. Ele é vivo porque ele foi constituído pela presença de todas as pessoas naquele momento. Então, em não entendendo isso, eu espero que vocês não tenham entendido, deixem-se permear por essas 4 intenções, ouvir com o coração, falar a partir do coração, ser espontâneos, falar aquilo que está sentindo no momento, sem qualquer possibilidade de ser julgado, porque as pessoas estarão ouvindo com o coração e falando apenas o essencial, não menos que o necessário, não mais que o suficiente. Vamos para as salas e falem aquilo que estão sentindo no momento, 1 minuto para cada pessoa. Esperamos vocês aqui na volta desse encontro. Boa partilha! Falta ingressar aqui o José e o Bruno, não é? O Bruno ainda não ingressou em nenhuma sala. Ok. Já foi. Muito bem, muito bem. Respira, Jorge. Não, estou tranquilíssimo. Agora eu vou citar as circunstâncias que a gente usa essa técnica, tu vai entender por quê. Vocês ainda têm uma sessão, é isso? É a última sessão, sim. Vamos ter uma última sessão. E depois, logo a seguir, entramos em retiro com o grupo de co-criadores. Havemos de falar sobre isso, de ver da possibilidade de juntares a nós. Gostava muito que a Selmira também pudesse vir numa das sessões, ou seja, nós vamos ter uma sessão aberta, vamos falar sobre isso, não hoje, mas provavelmente mais à frente, e essa sessão aberta pode permitir, por exemplo, termos um convidado ou 2 connosco, e estamos a ver como é que incluímos isto com a sessão aberta presencial e online, como é que incluímos isto no programa, mas tínhamos essa vontade de termos alguns, e aí talvez com um grupo mais coeso, o grupo dos co-criadores, podermos
aprofundar algum destes aspectos ou trazer o teu contributo num dos outros temas do retiro. Vamos ver. Isto vai ser em Palmela, não é assim longe de Lisboa. Não é longe, é. Eu sim, depois diz-me o que tu és, o que vocês acham, mas... A Selmira está... Onde é que tu estás, Selmira? Estás na... Não, estás sem microfone. Sabugal e No Sabugal. mas não é tão longe, Sabugal. No Sabugal. Não, Sabugal é lá em cima, no norte. Ok. Estou a confundir com Sardual. Desculpa. Não, Sardual é mais perto, sim. Sabugal é lá em cima, no norte. é o pé da Guarda. Pois. Uau. Ok. Pois é. Mas nós faremos uma outra iniciativa descentralizada no interior, noutra ocasião. Boa. Eu estou à espera, acho que para o ano 2023. Sim, 2023. Sim. Vamos lá fazer qualquer coisa. Olha, correu muito bem o teatro. Sim. Foi muito giro. Que bom. Bem. Muito bem. E o livro já está terminado. Terminou hoje. Enviou-me agora. Está aqui a cair notificações. Depois vais recebê-lo. Tá bom. Partilha connosco, por favor, para nós também podermos partilhar no círculo e no grupo. E esses recursos são preciosos. Mas este é um livro infantil, é sobre o super-herói. Tudo bem. Eu adoro livros infantis, sabes que eu tenho filha e neta adotiva, portanto eu gosto muito, e eu trabalho com educação, portanto eu vejo desenhos animados e gosto de ler livros para crianças. Este é muito giro, porque fala do super-herói, que é o Equi, não é? Que luta contra o monstro das barreiras. Somos todos nós, não é? E então tem uma árvore dos problemas. Então ensina aos miúdos a relativizar. Tipo, só podes abrir uma gaveta de cada vez, porque é uma árvore que não tem folhas, só tem gavetas. Então pões um problema em cada gaveta e só abres um problema de cada vez. Está super mimoso, está super giro. Temos aqui a Gisela, que é professora e que trabalha na área da cidadania e da educação religiosa, mas que tem muito interesse nesta tua ferramenta. Vocês têm que falar mais uma com a outra. Temos. Olha, ia só propor, Ellen, talvez tirar uma foto finish, talvez desta vez a fazer um coração. O que é que acham? Boa ideia. Gosto da ideia. Ok. Gosto dessa ideia. Muito bom. O pessoal está voltando. Bom. Creio que já voltamos todos e todas, Ellen. Ainda tem gente na sala. 15 segundos que vai fechar. Estamos regressando. Mas podem aproveitar para desfrutar da presença, dos sorrisos, dos olhares de cada um daqueles e daquelas que estão neste círculo. Professor, eu gostei muito dessa última palestra que teve, por causa que me tocou profundamente de modo espiritual, assim. Parabéns aí pelo palestrante. Grato, Fabrício. Depois a gente partilha, então. Eu creio que todos nós já estamos de volta, ninguém se perdeu no metaverso. E vejam, nós começamos o encontro hoje falando da finitude de cada um de nós, e assim as coisas são. Nós tivemos um tempo que foi finito, muito menor do que era esperado, mas isso é uma virtude que nós podemos desenvolver de usar da melhor forma possível o nosso tempo. Nós não conseguiremos fazer uma partilha, mas eu espero que essas sementes fiquem nos corações e mentes de vocês. Nós teremos em outros momentos oportunidades de exercitar essa metodologia. E como referência, eu gostaria apenas de partilhar com vocês que na condição de facilitador dos MC Makers, essa metodologia vem sendo testada há mais ou menos 30 anos, em locais como, por exemplo, um retiro que acontece há 27 anos dentro dos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, e em todos os retiros de rua, quando a gente fica por 5 dias
morando nas ruas de uma grande cidade somente com um documento de identidade, sem dinheiro ou sem qualquer outro elemento que mantenha as nossas identidades. Nessas circunstâncias, nós precisamos de uma metodologia direta, rápida, efetiva e que vá além das identidades para que nós consigamos estabelecer uma conexão no nível humano. E nesse sentido é que eu quis fazer essa breve exposição, né? E eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de experimentar essa metodologia. O material, naturalmente e oportunamente, vai ser compartilhado e eu vou ficar à disposição para eventuais dúvidas. Nós temos a questão de respeitar o tempo, né? Então eu devolvo para o Alexandre, já antecipando que na próxima semana o nosso encontro será na quarta-feira, por motivos de limites de data. Então, Alexandre, devolvo para ti e agradeço a compreensão de todos e todas e confiem. Mesmo que possa ter parecido frustrante o tempo, as sementes ficam. E o solo já está preparado porque vocês estão aqui e isso já representa uma conexão entre nós. Muito grato. Grato, Jorge, pelas tuas palavras e queria agradecer a todos os participantes e dizer desde já que vamos abrir o grupo do WhatsApp nos próximos 20 minutos para que possam colocar questões, partilhar aquilo que não foi possível partilhar aqui. Vamos manter o grupo aberto durante estes próximos 20 minutos e estaremos moderando o grupo. Pedimos que foquem as questões sobre o tema desta sessão ou alguma questão que queiram colocar para posteriormente solicitarmos mais informação aos convidados e trazer esses recursos para o grupo na nossa comunidade de aprendizagem. E a convidar-vos a uma última foto, desta vez com um gesto diferente, um gesto do coração, que podemos todos partilhar uns com os outros e depois despedir-nos. Até à próxima. Ellen, quando tivermos todos, dás o flash. Já está. Muito bom. Gratidão, um grande abraço no coração, aquele abraço de sempre, tudo de bom. Bem-aja. Abraço. Até quarta-feira. Quarta, dia 30. Obrigada a todos. Adeus. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vou fechar a sala.